Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Neste nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A esperança do porvir. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, fizemos a leitura e eu quero repeti-la. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ouvintes, aqui não é batismo. Aqui é uma ordem de batismo. Quando eu era apenas casado, eu tinha o título de filho, porque eu nasci, e o título de esposo.
Depois que passou algum tempo, a minha filha nasceu, eu recebi o título de pai. Me tornei pastor, recebi o título de pastor. E hoje eu sou avô, então eu tenho um título de avô. Mas qual é o meu nome? Meu nome é Samuel Almeida do Nascimento. Estão captando? Quando Jesus deu a ordem de batismo, ele mencionou os títulos da divindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, quando Pedro e os demais apóstolos foram batizar mesmo, eles não usaram o título, eles usaram o nome, porque na verdade, em Mateus 28:19, quero que você leia com atenção, Jesus não está mandando repetir os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus está mandando usar o nome desses 3 títulos. Por exemplo, se eu mando a minha filha ir aqui na padaria perto de casa, e se eu tiver uma conta lá, ela vai chegar ali, vai comprar o pão, o leite, e vai dizer para o padeiro, ou para o dono da padaria: marca no nome do meu pai. Ele vai perguntar: mas quem é o seu pai? Qual é o nome de seu pai? Assim aconteceu ali. O Senhor Jesus mencionou os títulos, exigindo que batizassem em nome daquele que tem os títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. E quando os apóstolos foram batizar, começando com Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38, após Pedro pregar uma mensagem tão ungida que ele não precisou de caixa acústica e nem microfone, e foi ouvida por uma multidão, e daquela grande multidão saiu 3.000 almas que vieram a eles. Vejam bem, perguntaram a ele e aos demais apóstolos. São Mateus, que escreveu a escritura da qual nós estamos falando, estava lá. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diga-se de passagem, foi a descida do Espírito Santo que os guiaria em toda a verdade. São João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda
da verdade. E ali aquele povo pergunta para ele e para os demais: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você procurar na tua Bíblia, eu vou te dar as dicas. Você não vai encontrar nenhum homem enviado de Deus usando os títulos para batizar. Você só vai encontrar usando o nome. Preste atenção. E preste atenção, porque o batismo, eu diria, é o passo mais importante na carreira cristã. Porque em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, está escrito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora, não adianta sermos batizados em um batismo errado, em um batismo falso, ainda que a maioria seja batizada erradamente. Você não pode ir pelas igrejas, você tem que ir pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E você não pode nem mesmo ouvir a verdade e não tomar uma decisão, porque deixaria a sua bela igreja, com suas orquestras, com seus amigos, para ir para uma igreja simples. Não. Você vai perecer com eles. Você tem que vir para a palavra. Não importa se é uma catedral ou se é um simples lugar comparado a uma manjedoura. O verdadeiro Filho de Deus, ele fica com a palavra. Então, notem, Jesus, em Mateus 28, 19, ele fala dos títulos, mas está exigindo o nome daqueles títulos. Então Jesus deu a ordem de batismo e São Pedro, com os demais apóstolos, cumpriram aquela ordem, porque estavam cheios do Espírito Santo. Portanto, eles foram guiados pelo Espírito Santo. Então, além de Atos 2:38, batismo em nome de Jesus Cristo, usando o nome, nós temos também Atos capítulo 8, anote aí, meu irmão. Atos capítulo 8, do verso 14 ao 16. Anotou? Agora vou dar mais uma escritura. Atos capítulo 10, versículos 47 e 48. Vamos para mais uma. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 6. Mais ainda. Atos capítulo 22, versículo 16. São Paulo
contando como ele foi batizado. E Ananias disse para ele: e agora, Saulo, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ora, há dois senhores? Eu conheço um Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Esse Senhor único se encarnou-se. São João 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então o Senhor ali é Jesus Cristo. E Ananias disse: lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Em outras palavras, invocando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Colossenses 3,17. Preste atenção, meu irmão. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Ora, batismo, vocês sabem o que significa batismo? Batismo significa imersão, mergulho. E é uma obra. E esta obra deve ser feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Captaram? Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Aí você volta lá em Marcos 16, versículos 17 e 18. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então ali são atos e palavras. Tem que ser feito tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E como eu disse, o batismo é uma obra. O evangelista, o diácono, o pastor, ele leva a pessoa até as águas na cintura e afunda ela na água. E quando este ato for feito, o batizador deve dizer: eu te batizo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, se o passo que você deu não foi desta maneira, se o batizador invocou títulos sobre você, você ainda continua com seu passado que você tinha antes de ir para a igreja. Ele não foi apagado. Ele não foi apagado porque perdão
é só no nome. Atos 10, 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos aqueles que nele crê, recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. 1 João 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados os vossos pecados. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo. E se já é batizado, nos títulos, você deve corrigir o seu batismo. E não só corrigir o seu batismo, você tem que corrigir a tua ceia também, que deve ser com pão asmo e não com pão fermentado. Pão fermentado na mesa da ceia é um ultraje a Deus, é um pecado. Jesus, quando comemorou a Páscoa, ele a fez com pão asmo. Leia Mateus 26, a partir do versículo 17. E São Paulo disse na primeira carta aos Coríntios 5, versículo 7: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como já estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. A ceia não é uma festa comemorativa? É. Pelo que façamos festas, não com fermento velho, da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Em Êxodo capítulo 12, versículo 15, por 7 dias não poderia haver fermento nas casas dos hebreus. Portanto, essa ceia com pão fermentado é uma afronta a Deus. Você não deve tomá-la, e nem mesmo tomar esse suco de uva. Você tem que tomar vinho seco, que é o vinho puro. Tá entendendo? E outra coisa, você tem que passar pelo lava-pés. São João 13:8. Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Jesus disse: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Como é que ele fez? Deitou água numa bacia, lavou os pés dos discípulos e deu o exemplo. Você tem que praticar, começando com o teu batismo, Santa Ceia e o lava-pés. E Deus tem muito mais para você. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar. Gracioso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, autor de toda boa dádiva e todo dom perfeito,
Abençoa, Pai, por caridade, curando os meus ouvintes, libertando do mal e esclarecendo, revelando a palavra da salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.